Boa noite a todos. Estamos aqui novamente no seminário do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão do curso de Medicina do CESUPA. Hoje nós teremos a apresentação do trabalho Covid-19 na gravidez, uma breve introdução baseada na literatura. Será apresentado com a Ana Paula Campos Pinto e a Isabela Rosita da Silva Pereira, que são discentes do curso de Medicina da 10ª etapa, MD10. E o trabalho que elas vão apresentar, na verdade, é um panorama baseado no que elas estão estudando na literatura, já que elas estão desenvolvendo um trabalho justamente em Covid-19 na gravidez. Bom, boa noite, eu sou a Isabela Rosita. Primeiro eu queria agradecer a vocês por estarem aqui assistindo essa apresentação numa sexta-feira. Eu sei que vai enriquecer bastante a discussão. Bom, hoje a gente vai apresentar uma introdução, né, baseada numa literatura, em 4 artigos que nós lemos, e ela fala a respeito da Covid-19 na gravidez. Bom, primeiramente, falando um pouco sobre a epidemiologia, a gente pode falar que o SARS-CoV, ele pertence à família Coronaviridae, e ele é um vírus de ácido ribonucleico, de sentido positivo. Ele é envelopado e não segmentado, e ele foi descoberto na cidade de Wuhan, na China, no final do ano de 2019. Outras infecções pelo coronavírus humano, eles incluem o HCOV-22-9E, o NL63, o OC43 e o HKUI. E eles vão estar normalmente associados a infecções do trato superior, do trato respiratório superior. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, 4 tipos de coronavírus foram identificados, o alfa, o beta, o gama e o delta, sendo que eles foram classificados de acordo com seu tropismo e patogenicidade. E o vírus beta, ele, que é o responsável pela epidemia do SARS-CoV e também foi responsável pela do MERS-CoV, ele exibe uma alta patogenicidade e ele está muito associado a casos de pneumonia. Bom, a gente sabe que vai ter um dano alveolar que ele vai ocorrer da seguinte maneira. Tem a enzima conversora de angiotensina 2, que ela é exposta principalmente nos pneumócitos do tipo 2. Quando tem a inoculação desse vírus, ele vai passar pelas membranas mucosas, principalmente a nasofaringe e a laringe, e ele vai até o pulmão. Lá no pulmão, ele vai encontrar os pneumócitos do tipo 2, onde tem essa enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, e lá ele vai causar essa inflamação local. E pode até chegar em outros órgãos que também têm essa expressão da ECA2, como o coração e o intestino também. Falando um pouco sobre os sintomas, a gente lendo, a gente percebe que as grávidas, na maioria das vezes, são assintomáticas. Elas estão com coronavírus, né? Mas não apresentam nenhum sintoma. Quando elas apresentam sintomas, normalmente são sintomas leves a moderados, na maioria dos casos. Esses sintomas leves e moderados, eles podem ser tanto uma tosse, uma febre, dispneia, mialgia, perda do paladar, diarreia, dor de garganta. E quando ocorre uma infecção com sintomas graves, ela pode chegar da pneumonia, uma síndrome da angústia respiratória aguda. Também foi interrogado nesses artigos uma probabilidade da grávida ter uma infecção prolongada, ou seja,
essa grávida ela pode ter sintomas por até 8 semanas. Isso ocorre bastante entre essas grávidas. E como as principais complicações, foi visto tromboembolismo pulmonar e a síndrome coronariana aguda. A transmissão ela vai ocorrer de pessoa para pessoa ou quando as pessoas entram em contato com alguma superfície contaminada. O vírus ele vai estar isolado principalmente nas gotículas ou secreções respiratórias, pode também estar presente nas fezes e nos vômitos. Sobre a transmissão vertical, foi incomum isso ocorrer e em poucos casos foi visto uma transmissão vertical. Então, é bem comum mesmo, e não tem ver com clampeamento tardio do cordão umbilical, por exemplo, nem do contato da mãe com o recém-nascido e nem da amamentação. Bom, a gente pode ver um maior risco de internação das mulheres grávidas comparado às mulheres não grávidas. Também foi visto um aumento da morte materna, um comprometimento fetal, principalmente devido à restrição do crescimento intrauterino. Foi visto um aumento dos partos prematuros também, tanto de forma espontânea como iatrogênica, e o iatrogênico principalmente para tentar melhorar o quadro clínico da mãe, devido a uma insuficiência respiratória, por exemplo. Foi visto também um aumento da taxa de cesáreas, um aumento de pré-eclâmpsia, uma maior admissão nas unidades de terapia intensiva, a maior necessidade de ventilação invasiva, de circulação por membrana extracorpórea, e foi visto também um aumento do tromboembolismo venoso. No diagnóstico, nós vamos sempre suspeitar em mulheres assintomáticas com teste positivo, vai ser feito o diagnóstico, ou mulheres sintomáticas com teste positivo, e em mulheres sintomáticas com teste negativo, até que esse teste, o resultado desse teste saia, nós vamos tratá-las, vamos ter um acompanhamento dessa gestante, como se ela já tivesse com Covid realmente, até que saia esse teste. A gente vai fazer esse diagnóstico pelos testes de biologia molecular, ou sorologia, ou testes rápidos. Outros métodos que vão auxiliar nesse diagnóstico são exames de imagem, como a tomografia computadorizada de tórax, que vai ser o achado principal, vai ser a opacidade em vidro fosco, quanto também a radiografia de tórax, que vai auxiliar nesse diagnóstico. Como diagnósticos diferenciais, nós temos que avaliar essa gestante e verificar, digamos, sinais como febre. A gente pode pensar em outras infecções, como uma sepse bacteriana na gravidez. Se essa gestante apresentar uma dor retroesternal, uma hipóxia, uma frequência respiratória maior do que 20, ou uma respiração respiratória maior que 20, a gente pode pensar em tromboembolismo pulmonar ou numa insuficiência cardíaca. E a gente vai lançar mão de alguns exames para ajudar nesse diagnóstico diferencial. No caso, solicitar uma hemocultura, um hemograma, a radiografia de tórax, um eletrocardiograma, um eco, a angiotomografia pulmonar também. Todos esses exames vão auxiliar nesse diagnóstico dessa paciente. Para a admissão hospitalar, tem alguns fatores de risco que fazem com que a gestante seja mais propícia de ter uma internação. Esses fatores são etnias negras, asiáticas ou etnias minoritárias, um IMC materno acima de 25, acima ou igual a 25, uma idade materna superior a 35 anos,
uma privação socioeconômica também, e as gestantes que têm alguma profissão, ou que sejam da área da saúde, ou que tenham maior contato com o público, elas também vão estar dentro desse grupo de fatores de risco. A gente também tem que estar sempre de olho nos sinais de descompensação dessa gestante, dessa paciente. Esses sinais de descompensação podem ser o aumento da necessidade de oxigênio, uma FiO2 maior que 35%, a frequência respiratória acima de 25%, uma diminuição da diurese, sinais de insuficiência renal aguda e um rebaixamento do nível de consciência. Esses sinais de descompensação podem fazer com que a gente avalie essa grávida e, por exemplo, mande para uma unidade de terapia intensiva para poder avaliar essa paciente de perto, né? Boa noite, meu nome é Hanna, vou assumir a partir daqui e, como a Rosita disse, pode interromper em qualquer dúvida ou caso queiram acrescentar alguma informação. Eu vou iniciar falando do tratamento. O tratamento inclui cuidados gerais, em que a gente fala sobre a capacitação da equipe, com toda uma equipe que saiba lidar com essa grávida, com essa gestante que chega com Covid, estar atentos aos sinais de que o hospital tem um protocolo para o manejo dessa paciente e um protocolo para o escalonamento dessa paciente, em que deve ser observado, como a Rosita tinha dado, os sinais de descompensação, principalmente o aumento da necessidade de oxigênio, o aumento da frequência respiratória, acima de 25 incursões respiratórias por minuto, e diminuição da diurese. Além disso, a monitorização dessa paciente de horário. A mulher com suspeita de Covid, ela vai entrar no hospital e, caso ela tenha sintomas, ela já vai ser tratada como uma paciente com um teste positivo. E vai seguir essa conduta, esse protocolo, até que se prove o contrário, que vem o teste com resultado positivo ou negativo. A corticoterapia, ela vai ser administrada em todas as pacientes que estiverem em necessidade de uso de oxigênio ou em um mau estado geral, e ela vai ser realizada por 10 dias ou até a alta, o que acontecer antes. Além disso, essa corticoterapia, nós vamos ter condutas diferentes a depender da idade gestacional. Caso o feto necessite de um auxílio na maturação pulmonar, a gente vai seguir uma conduta, e caso ele não necessite, a gente segue outra conduta de corticoterapia. Quanto ao Remdesivir e o tocilizumab, eles são 2 antirretrovirais, e estudos não comprovam tanto a eficácia desses medicamentos na população em geral, mas quando falamos de grávidas, a gente evita usar o Remdesivir. Ele deve ser discutido com uma equipe médica para avaliar riscos e benefícios. E caso os benefícios superem os riscos, ele vai ser administrado com uma monitorização frequente. Já o tocilizumab, comparado ao Remdesivir, ele é uma medicação mais segura para as grávidas. O tocilizumab, estudos não evidenciaram fetotoxicidade, uma teratogenicidade, então ele se torna mais seguro. E a azitromicina, a gente vê muita utilização da azitromicina agora em pacientes com Covid, mas a indicação de azitromicina é apenas se essas pacientes possuírem sinais de infecção bacteriana ou de sepse. E a hidroxicloroquina, ela não tem sinais de que haja uma eficácia dessa medicação com relação ao quadro da paciente, à evolução do quadro dessa paciente com Covid. Quanto ao tromboembolismo venoso, a gente vai iniciar a tromboprofilaxia desde que não haja contraindicação nessas pacientes. A gente dá preferência à heparina de baixo peso molecular e a aspirina, as pacientes que já fazem uso de aspirina para a prevenção de pré-eclâmpsia, ela deve ser suspensa de acordo com o risco de hemorragia dessa paciente durante o parto. A gente sabe que a gestação já propicia
coagulação e a infecção por Covid ainda vem auxiliar nesse ponto negativo, né? Então, e caso as pacientes elas tenham contraindicação à realização da tromboprofilaxia, a gente pode realizar uma terapia mecânica em que a gente utiliza as meias compressivas, as placas e aí. Quanto ao trabalho de parto, a gente vai separar as mulheres em mulheres com baixo risco e teste positivo, as mulheres assintomáticas, mas com teste positivo, e as mulheres com suspeita ou confirmação assintomática, que eu já tinha falado lá no começo, que elas vão seguir o protocolo como se tivessem o teste positivo, até que se prove o contrário. As pacientes de baixo risco, mas com teste positivo, elas podem escolher o local de parto com a equipe médica, apesar de que o Ministério da Saúde, a Febrasgo, não orienta os partos em casa, mas acaba sendo uma escolha da paciente, mesmo que ela tenha um teste positivo, mas é uma paciente de baixo risco. Já as pacientes assintomáticas com teste positivo são pacientes que nem sequer sabiam que estavam com Covid e descobriram após a realização do teste. Então, são mulheres que precisam ser monitoradas, ela e quanto à vitalidade fetal, né? Então, a gente vai realizar essa monitorização com a realização da cardiotocografia. Após o parto, é orientado o clampeamento tardio e o contato pele a pele não deve ser evitado, desde que a mãe tenha condições e a criança esteja em boas condições também. Então, apesar da paciente ter um teste positivo para a COVID, esse contato pele a pele, ele não é proscrito. Com relação aos parceiros, a mulher grávida, infelizmente, não é uma realidade que a gente vê nos hospitais, mas a mulher, mesmo grávida com Covid, ela tem direito a um parceiro dentro da sala de parto, e desde que ele esteja com a paramentação correta, com o uso de máscara, de touca, capote. E a equipe, ela é reduzida ao mínimo possível. Então, só fica realmente a equipe que está funcional, que é funcional dentro da sala de parto. E só com relação às visitas também, as visitas elas vão seguir o protocolo do hospital. Não existe uma regra para que todos devam seguir. Com relação à vacinação para gestantes, as gestantes foram incluídas no plano de vacinação tardiamente, justamente pela ausência de ensaios clínicos realizados nessas grávidas, mas desde o dia 15 de março, as gestantes e puérperas com comorbidades já foram inclusas como prioridade na vacinação. E no dia 26 de abril, o Ministério da Saúde lançou uma nota técnica em que já incluía as mulheres grávidas e puérperas, mesmo sem comorbidades, em um grupo de prioridade para essa vacinação. Quanto à amamentação, a gente deve orientar a mãe, principalmente, que o vírus da Covid não é transmitido pelo leite materno, mas que existe uma possibilidade de contaminação durante a amamentação devido à proximidade da mãe, do rosto da mãe com o rosto do bebê. Então, a gente orienta quanto ao uso de máscaras, ao uso de álcool em gel, a lavagem das mãos antes da amamentação, mas que não é proscrita a amamentação nessas gestantes que tinham puérperas que estão com Covid. Nesse momento vai ser avaliado, quando foi avaliado o risco e o benefício da amamentação é muito maior do que o risco em que a gente expõe a criança, que é um risco que pode ser evitado. E caso a mãe, por questões de segurança, prefira não amamentar o bebê, a gente pode orientar quanto ao uso de bombas tira-leite e as doadoras. Quanto às doadoras, a gente deve orientar quanto ao direcionamento a um banco de leite, que no banco, e não que elas
peguem leite de uma prima que acabou de ter bebê, de uma vizinha que acabou de ter bebê. O banco de leite busca esse leite em casa e esse leite vai ser pasteurizado para que ele seja ofertado para a criança. Então, ele passa por todo um tratamento antes de ser ofertado para essa criança. Então, as mães devem ser orientadas também quanto ao funcionamento do banco de leite. Quanto aos cuidados pós-natal, a mulher ela vai possuir os cuidados puerperais, da mesma forma que uma paciente que não tem Covid. Entretanto, a gente orienta quanto a um isolamento, a redução de visitas em casa para essa criança e observar os sintomas no recém-nascido. É importante que a família tenha um contato com a unidade de saúde mais próxima para que ela possa informar quando ela precisar de um auxílio de saúde e para que ela possa ter uma visita domiciliar ou para que o ambiente na unidade de saúde seja preparado para receber essa paciente que tem Covid, para que ela também não ponha em risco outras mães, outras crianças, outras pessoas que estejam lá. A tromboprofilaxia ela vai ser mantida por 10 dias após a alta. E era isso, gente, que a gente tinha para trazer para vocês. Só para mostrar quais foram os artigos que nós lemos. Infecção por coronavírus na gravidez, estudos preliminares acerca da segurança da vacina nas grávidas, Covid-19 e gravidez, uma visão geral, e como o Covid afeta a mãe e o bebê. Ok, meninas. Parabéns pela apresentação. Muito rica, né? Embora tenha sido feita uma revisão baseada em trabalhos que têm nuances diferentes, né? Um trabalho é de opinião, outro trabalho já é uma diretriz já norte-americana, outro trabalho já é uma investigação mesmo científica. Então, trabalhos que têm nuances diferentes, mas que no conjunto realmente trouxeram uma riqueza de informações muito interessante de como se vê as grávidas no contexto da Covid-19. Eu gostei bastante. Professor Pedro, sabe, por favor, o senhor quer começar a fazer as perguntas? Parabéns pela apresentação. Vocês foram extremamente esclarecedoras, tá? Vocês tocaram aí, por exemplo, no tocilizumab, né? E eu queria saber, em relação a esse uso, né? Tem alguma essa indicação, ela é assim uma terapêutica assim quando a gente tem um quadro muito grave, ou ela pode ser utilizada já como um protocolo, apesar eu sei do custo da medicação e tudo, e eu queria saber se também era protocolo. Isso no contexto da gravidez, né? Uhum. Sim, pelos artigos que a gente utilizou, o tocilizumab ele não faz parte do protocolo da gestante, mas, se necessário, ele poderia ser utilizado, como eu tinha dito, seria uma medicação segura. Seria nos casos mais avançados da doença, no caso. Eu acho importante também falar que o tratamento, não só nas gestantes, mas como na população em geral, ele é individualizado. Acerca do protocolo, realmente, ele não faz parte de um protocolo para a Covid na gravidez, porém, como a Hannah bem explicou, ele pode ser usado e ele não apresenta uma toxicidade para o feto. O professor Pedro também fez uma outra pergunta, pelo que eu estou lendo aqui no chat. Pode fazer, professor. A grávida, com a imunização, ela tem a proteção ou depende do tipo de imunização, né? E se ela tem essa proteção ela é transmitida, ela é reservada ao feto também, tá? Ou isso tem caráter também individualizado? Acerca da vacinação, nesses artigos ainda não tinha
tanta, como é que eu posso falar? Não estava em pleno andamento a vacinação nas gestantes. Porém, de um tempo para cá, que começou a vacinação nessas gestantes, foi visto que alguns recém-nascidos tenham nascido já com os anticorpos para o coronavírus. Não sei se eu respondi corretamente. Eu vi isso também na literatura, né, que em alguns casos as crianças realmente estavam nascendo com mães que já tinham sido previamente infectadas, as crianças estavam nascendo com algum grau de produção de anticorpos, mas ainda era muito, na época que eu li, né, essa informação ainda é muito incipiente, não se sabia exatamente o poder dessa produção de anticorpos que essas crianças tinham. A Hannah, acho que quer falar mais alguma coisa. Não, é que saiu até uma matéria na CNN, que era falando se mulheres vacinadas conseguiam transmitir essa imunização para a criança também, para o feto. E eles nasciam imunizados. Isso é bacana, que aí já não é mais uma indução por infecção, né? Uma indução por imunização. Uhum. Então, agora, a gente sabe que tudo isso ainda é muito... ainda é muito recente. Muito recente, ainda precisa de maior esclarecimento, mas as coisas... Existem sinais de que isso é possível, né? Tanto pelo que eu entendi, tanto pela infecção natural, quanto pela imunização, os fetos podem adquirir algum grau de imunidade ao nascer, né? Sobre a vacinação, né, das gestantes, inclusive a gente tem aqui em Belém já casos de recém-nascidos que já nasceram imunes, né, com IgG positivo e já com uma alta porcentagem de anticorpos neutralizantes para SARS-CoV-2. Agora, de quem eu conheço, né, ainda não está claro se foi pelo imunizante, né, porque algumas grávidas, por exemplo, grávidas que são profissionais de saúde e já estavam na linha de frente e se vacinaram, né, ou se foi pela infecção prévia, né. Uhum. Então, ainda não está muito claro isso, né. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, meninas, eu já li algumas coisas que enfim, tem muitos artigos sobre Covid, mas eu li a respeito sobre algumas disfunções endócrinas que têm relação com uma maior suscetibilidade à infecção do SARS-CoV-2, né, do Covid-19. O que vocês viram sobre isso em relação à condição endócrina da gestante, né, a combinação de hormônios da gestação, vocês veem isso como predisposição a maior gravidade, ou vocês não chegaram a ver sobre isso? Eu já li alguma coisa sobre algumas disfunções endócrinas, ovários policísticos, algumas outras disfunções endócrinas femininas, né, fora da gestação, que podem gerar maior suscetibilidade. Queria saber se vocês leram sobre essa relação endócrina da gestante, né, enfim, os hormônios que são predominantes na gestação, especialmente progesterona, com essa maior suscetibilidade à infecção e à gravidade dessa infecção. Vocês viram alguma coisa sobre isso? Eu entendi a pergunta, porém, nos artigos que a gente leu, realmente, eu não vi mesmo, eu não vi falando sobre essa parte endócrina da gestante. Também não vi, artigos desculpa, não vi sobre. Mas isso é bem novo mesmo. Eu ia falar exatamente isso, que quando a gente fala de Covid-19, a gente fala sobre várias coisas que vão surgindo, vão pipocando, e que, de uma maneira impressionante, mostram a limitação do fazer ciência. Né? Porque existem tantas frentes na Covid-19, e existe tanto dinheiro sendo investido para se conhecer a Covid-19, e ainda assim existem muitas frentes que estão sem investigação, estão em aberto, como, por exemplo, essas questões relativas à possível predisposição de
maior ou menor predisposição à infecção e a uma maior ou menor gravidade, que a professora acabou citando. Agora, eu posso fazer uma correlação, professora, entre o que foi dito pela Isabela, que também faz parte até de uma pergunta minha, que é em relação, que é uma coisa interessante, que é as grávidas têm uma prevalência menor em termos de ocorrência, né, de casos proporcionalmente às mulheres não grávidas. Tá? Isso é uma coisa que a gente está falando de uma epidemiologia que não é nossa, não é brasileira. Né? Então, em outros lugares, se a gente for tratar isso de uma maneira proporcional, as grávidas compõem uma porção menor do número de pessoas, no caso das mulheres, né, infectadas e, portanto, dá uma aparência de que existe aí uma certa proteção. Agora, por outro lado, também como foi dito pela Isabela, as grávidas, quando apresentam a infecção, elas, pela própria condição, precisam de uma atenção mais detalhada, mais cuidadosa, e acabam gerando situações que são muito específicas e difíceis de lidar. Porque, por exemplo, que aí vem a minha pergunta, né? Que foi falado sobre a questão do parto, aí já foi a Hanna que falou, falar sobre a questão do parto prematuro e iatrogênico, quando esse parto ele é induzido para ser prematuramente para facilitar a ventilação da mãe, né? Uhum. Então, aí eu fico imaginando o seguinte, obviamente que uma criança de 8, 7 meses, a gente já deve imaginar que deve fazer ali deve somar para uma dificuldade da mãe, do quadro respiratório da mãe, né? Porque ali tem... Agora, até onde vai esse limite? Né? A gente vê, às vezes, mulheres que têm o mesmo período de gravidez, mas que têm volumes de barriga que são bem diferentes. Até a mesma grávida, Cláudio, independente do dia, dependendo da organização da criança na barriga. Dependendo da gestação também, às vezes na primeira gestação então, menor a barriga, né? Eu chamo atenção para isso porque, como você mesmo colocou agora, o posicionamento do feto pode gerar o maior ou menor desconforto na mãe infectada, por exemplo. Então, isso exige a implementação de soluções que podem passar, por exemplo, pela movimentação do feto dentro da barriga da mãe. Né? E aí vem aquele limite de o que é o determinante de que há necessidade de parto prematuro para melhorar o quadro da mãe? E a que custo? Né? Custo, né? Então, é uma questão que é muito... e envolve ética no meio. Eu queria que vocês, Isabela e Hanna, falassem um pouquinho sobre a visão pessoal de vocês sobre esse aspecto. Tem até uma perguntinha no chat, que é perguntando se é indicação de parto cesáreo. Então, e isso depende muito das condições da mãe e as condições do feto. Então, se a mãe chega em um bom estado geral, a vontade dela deve ser respeitada. Se ela tem acima de 39 semanas e ela deseja ter um parto cesáreo, deve ser realizado o parto cesáreo. Mas caso ela deseje um parto vaginal, também deve ser respeitado. Agora, quando há casos em que a mulher tem um comprometimento respiratório, já entrou em um certo sofrimento fetal, aí sim vai ser indicada a cesariana. Aí sim a COVID vai ser uma indicação de cesariana. Mas se a paciente estiver em bom estado, é a vontade dela que prevalece. Bom, complementando um pouco a resposta, no artigo mesmo eles falam sobre a própria fisiologia da gestação, né? Uma elevação do diafragma, que vai piorar a respiração dessa gestante, e tudo isso vai piorar, né, o quadro dessa gestante, no caso de uma insuficiência respiratória. E nesse caso foi visto, não é assim, até tantas semanas pode fazer o parto iatrogênico, ou depois disso não faz, entendeu? Foi visto justamente pelo quadro clínico materno, porque tem que avaliar se aquela mãe ela vai conseguir segurar essa gestação até que ponto, entendeu?
Também a questão de cesariana ou parto vaginal não foi... não importa na transmissão, se foi o que a Maria Eduarda perguntou. A transmissão, como eu falei na parte da transmissão vertical, ela é incomum. Ela já foi vista, mas é incomum. Não é uma certeza que se dá que a transmissão vai ocorrer tanto no parto cesáreo quanto no parto vaginal. É mesmo avaliar a gestante, o quadro clínico dela e do feto, sempre avaliando com a cardiotoco para ver a vitalidade fetal, e realmente é um conjunto de coisas que são avaliadas, não pode ser engessado para cada uma. Antes que o Pedro Sávio fale, eu acho até que você já meio que respondeu um pouco a pergunta da Luísa. Está perguntando aqui, precisa de algum acompanhamento específico no desenvolvimento da criança? Vocês podem elaborar melhor ainda se houver mais informações sobre um acompanhamento mais específico. Mas antes do Pedro Sávio entrar, eu queria só levantar mais uma coisa que me chamou a atenção pelo que foi dito, né? Que cesárea ou vaginal, a vontade da mãe deve ser respeitada. Agora, a gente tem noção da existência dos hospitais amigos da criança. Nessa situação de Covid, isso se torna ainda mais complicado, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia da amplitude de coisas, de problemas e frentes que necessitam de soluções, ou necessitam, pelo menos, de uma atenção especial, que envolve essa condição da grávida na Covid-19. Professor Pedro Sávio, por favor. Voltando à questão da imunização, tem observado que tem pessoas imunizadas com as 2 doses de vacina, e eu tenho, por exemplo, amigos que estão fora do estado, aqui mesmo, hospitalizados aqui, em quadro gravíssimo, por exemplo, né? Então, por exemplo, e aí o professor Cláudio falou em relação a uma certa proteção, né, das grávidas. Então, a gente tem noção de qual é o percentual, porque, por exemplo, qual é o índice de mortalidade da Covid, né? É em torno de 2%, tá? Por exemplo, a raiva tem 97% de óbito, por exemplo, tá? De mortalidade. Então, é um índice baixo, Mas, por exemplo, em relação à grávida, supostamente ela tem uma certa proteção. Qual é o índice de agravamento do quadro de mortalidade? Imunizadas ou não imunizadas? Vocês têm essa informação? Nesses artigos não foram citados questão de percentual. Eu entendi a tua pergunta, Pedro, em relação à variabilidade de proteção que a imunização pode trazer, né? E isso é uma realidade, a gente pode falar com tranquilidade, né? A variabilidade desse grau de imunização ela é diferente nas diferentes vacinas, isso é fato, a gente não precisa ter constrangimento em dizer isso. E significa o quê? Significa que quando você aprova uma vacina que tem 50 e pouco por cento de eficácia no geral, isso vai variar para cima e para baixo, né? Você variou para cima, algumas pessoas, infelizmente, variam para baixo. Mas a gente está vivendo uma situação emergencial. É o que tem disponível, vamos usar, porque vai servir também para muita gente ser imunizado. Mas tem esse contraponto, que inclusive eu acredito que... Eu até escutei hoje um amigo falando sobre isso, dizendo que com o passar do tempo, né, normalmente as vacinas que se estabelecem são aquelas que depois de 4, 10 anos já estão aí sendo utilizadas na população, que na verdade ainda é um estudo, né? E nessa utilização na população é que se vai estabelecendo aquelas que vão ficar e aquelas que vão ser retiradas do mercado, muito possivelmente aquelas que fazem 95%. Né? O mercado e a solução, né? Aquelas que vão imunizando efetivamente mais a população, obviamente, são aquelas que tendem a ficar. Mas para esse momento crítico que a gente está vivendo, todas elas têm a sua utilidade. No caso das grávidas, a dificuldade que as meninas têm em responder só reflete aquilo que a razão da gente estar aqui, que é a falta de tratamento que essa dimensão gravidez, entre outras, está tendo dentro do contexto da pandemia. Então, assim, quando as meninas se propõem a fazer um trabalho que envolve entender um pouco da gravidez, de como que estão vivendo as mulheres grávidas no Brasil no contexto da pandemia,
E o trabalho delas, que é um projeto que, na verdade, é até internacional, né, que a gente está coordenando aqui no Brasil. Nós começamos com uma expectativa que estava de dificuldade, chegamos ali 1.000, 2.000 respostas, 5.000, 10.000, 15.000, estamos com mais de 50.000 respostas. Dessas 50.000 respostas, nós temos uma proporção de grávidas. Então, a gente vai pegar essas grávidas que estão dentro desses 50.000, que agora eu não posso te dizer mais ou menos quanto é, mas eu acredito que chega em 2.000. E dentro dessas grávidas, a gente vai, pela primeira vez, conseguir olhar o que está acontecendo com essas mulheres. Elas estão conseguindo se isolar dentro de casa, elas estão conseguindo sair para fazer o seu pré-natal, elas estão utilizando mais transporte público, elas estão se expondo pouco. Então, essas informações o governo não dá. Né? A concentração dos estudos epidemiológicos do governo é em outras frentes que precisa realmente. Né? E assim, cada instituto de pesquisa, cada universidade, cada pesquisador vai em cima daquilo que acha que é mais relevante para tentar levantar esse quadro gigantesco que envolve a questão da pandemia. Então, na verdade, não existe ainda uma informação muito clara sobre se essa... Assim como não há uma informação muito clara se as grávidas têm realmente uma proteção que possa ser afirmada categoricamente, mas há indícios, da mesma maneira também há indícios de que quando estão infectadas e fazem um quadro um pouco mais grave, os complicadores da própria gravidez podem ser fatores que podem tornar o quadro um pouco mais sério. Né? E em relação à imunização, a mesma coisa. Né? Eu acho que, eu acredito, pelo menos, que essas iniciativas de imunização devem gerar também estudos que nos mostrem um pouco mais. Eu queria ver, por exemplo, essa nossa discussão, ela serve também para a gente levantar ideias. Né? A gente está tendo pessoas sendo vacinadas aí, como você disse, alguns fazendo titulação alta, outros fazendo titulação baixa. Não seria interessante pegar os vacinados com diferentes imunogênicos e depois de 30 dias, depois de 60 dias, fazer uma medida para ver como é que está a titulação deles? Uma das coisas que talvez esteja mais clara em relação à gestação e Covid é essa maior suscetibilidade à hipercoagulabilidade, né? E, na verdade, uma ideia que é interessante da gente tentar correlacionar é o quanto essa hipercoagulabilidade relacionada ao Covid na gestante pode gerar um aumento de abortos espontâneos. E existe, aí talvez a professora Ana Maria talvez fale bem melhor do que eu, né? Que essa tendência à hipercoagulabilidade já da gestante, ou de algumas gestantes, não se sabe a predisposição, pode gerar um alto índice de abortos espontâneos, especialmente nas 10 primeiras semanas de gestação. Então, acho que seria interessante um estudo retrospectivo de todo esse período que tem desde março de 2020. Talvez uma investigação seria interessante, e essa tentativa de correlação. Pré-vacina. Pré-vacina, sim. E ainda tem a correlação com a vacina, né? Porque uma das vacinas disponíveis hoje, inclusive, foram proibidas para gestantes, né? Um dos tipos de vacina, um dos imunizantes, foi proibido às gestantes justamente por conta do risco aumentado de hipercoagulabilidade, e aí gerar não só o aborto espontâneo, mas o parto prematuro, que também é uma complicação muito importante, gera mortalidade fetal, né? Mortalidade daquele recém-nascido ainda tão frágil e prematuro extremo. Acho que são boas ideias de estudos, claro que agora retrospectivos, né? Pré-vacina e agora pós-vacina, né? Qual o impacto das gestantes agora terem poucas opções de vacinação, né? Então, acho que seriam bons estudos, né, para a gente tentar pensar, refletir, gerar luzes aí nessas perguntas, porque no ano de 2020, a taxa de abortos espontâneos, pelo que eu sei, fui a fundo em algumas coisas, pode ter relação, sim, com a pandemia. Uhum. Eu vou fazer um adendo nesse seu comentário,
Primeiro, falando da questão da vacina que foi proibida em alguns lugares por conta da ocorrência de casos raros de tromboembolismo em grávidas, né? Então, só para a gente deixar claro que não é que tenha sido terminantemente proibida, né? E a segunda coisa, que até envolve também uma pergunta que eu ia fazer, essa questão da gravidez, ela é tão complexa que quanto mais ingredientes a gente vai observando, a gente vai tendo uma ideia que a gente não tem noção da complexidade. A complexidade é muito maior. Por exemplo, a grávida, ela tem uma tendência a fazer hipertensão. E tem mulheres hipertensas que engravidam. Quero chegar nesse ponto, por quê? Porque no começo da pandemia, houve uma celeuma em relação à utilização de antihipertensivos, inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, como possíveis facilitadores de infecção. Mas depois acabou se verificando que não se encontrou evidências que mostrassem algo do tipo. Só que, na sequência, surgiu a chamada hipótese da angiotensina 2. Porque o SARS-CoV, como disse a Isabela, ele usa o ECA2. O ECA2 é o receptor que transforma a angiotensina 2 em angiotensina 1. E angiotensina 1,17, né? Então, é a outra parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona que, às vezes, a gente até nem trabalha, né? Então, ele é importantíssimo, porque é ele que regula a atividade da angiotensina 2. A angiotensina 2 é excelente para controlar a pressão nos momentos que precisa, tal, mas, se você vai na literatura, ela está associada com muitas dessas coisas que estão sendo vistas nos pacientes. É associada com manifestações cutâneas, é associada com tromboembolismo, é associada com efeitos cardíacos, é associada com efeitos neurológicos, é associada com efeitos renais. E o que é pior, existem os sistemas renina-angiotensina-aldosterona locais. Ou seja, a minha pele ela tem um sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mais apropriadamente, angiotensina, né? E assim também tem em todos os outros lugares. Existe um controle local dessa atividade de angiotensina 2. E aí vem a questão que você colocou do aborto espontâneo, que é um evento que depende, entre outras coisas, de complicações vasculares, né? De tromboembolismos localizados, por exemplo, né? Que fazem parte do processo patológico. Então, assim, a gente vai puxando o fio, vai aparecendo um monte de coisa, né? Professora Ana Maria, por favor, nos dê uma palavra. A hipercoagulabilidade, ela pode, inclusive, ser a causa de um abortamento, mas isso normalmente, por trás disso, muitas vezes você tem aquelas situações de tromboembolia, né? De tromboembolismo. Então, são aquelas trombofilias que a gente precisa investigar. Então, toda vez que você tem uma mulher que tem abortos espontâneos, 2 abortos nas 10 primeiras semanas de repetição, você tem que investigar a trombofilia. E aí, dentro da trombofilia, você vai investigar todas aquelas alterações que a gente sabe, mutação MTH, proteína C da coagulação, proteína S da coagulação, o fator 5 de Leiden, enfim. E no contexto da Covid é mais um fio. Então, é isso. Então, logicamente que se uma das alterações que tem da Covid é hipercoagulabilidade, juntou a fome com a vontade de comer. Vai duas alterações de hipercoagulabilidade fisiológica da grávida, já, porque a grávida por si só faz a hipercoagulabilidade, mas o Covid causando hipercoagulabilidade, quer dizer, fica uma coisa terrível, né? Então, se pode ser uma causa de abortamento, claro que pode, né? Agora, logicamente que se você não teve Covid,
não teve de jeito nenhum sinal, nenhum sintoma, e nem teve nenhum resultado de exame positivo, a gente tem que partir para outras investigações, né, de causas. Pedro Sávio? Não, era só, na verdade, um complemento na fala da professora Ana. A grávida, né, ele é multifatorial. Tem as questões da síndrome fosfolípide, né? Tem a questão da maturação do próprio sistema imunológico, que gera esses abortos espontâneos, tem outras deficiências de ácido fólico, tem várias coisas, né, que gera isso. E a gente precisa fazer essa exclusão e tentar fazer uma correlação à pandemia, realmente ao SARS-CoV, né? Porque, geralmente, esses fenômenos de tromboembólico já são um caso mais avançado, né, da doença, né? Isso decorre de outras complicações, né? Então, a grávida ela já vai estar no decorrer, né, do processo, e aí sim ela faz distúrbios tromboembólicos, né? Agora, se vai iniciar a gravidez, aí a gente precisa, como a professora Ana falou, várias situações aí para investigar. Uma delas é a síndrome fosfolípide, que é muito comum, principalmente na nossa região, né? As meninas até falaram bem sobre essa questão da ocorrência do tromboembolismo não ser algo que ocorra geralmente no início do processo patológico, é mais um pouco com o andamento do quadro, né? Eu queria, para finalizar, levantar novamente a questão da Luísa, que eu não sei se vocês podem complementar mais ainda, que se precisa de algum acompanhamento específico no desenvolvimento da criança. E já engatando também nessa pergunta dela, a questão do tratamento, né? Vocês falaram aí, inclusive, de fármacos controversos como a hidroxicloroquina, deixaram claro que não existe evidências, né? Falaram sobre isso, mas a gente sabe que, na vida real, muitos desses fármacos estão ou foram usados, e não sei em que nível em relação às grávidas, né? Mas isso é uma realidade. Então, esse tratamento, a gente tem duas perspectivas na grávida. Uma é a utilidade deles na condição da paciente grávida, né? Se eles têm algum tipo de valor terapêutico para a grávida, e se eles têm algum tipo de valor de risco para o feto, aquele que está sendo gerado, né? Diferentemente do resto da população, em que a gente discute risco e benefício, nesse caso é uma matriz de quatro pontas, né? Você tem aí mãe e filho, binômio, sendo afetados pelo tratamento. Aí vocês colocaram os corticoides, colocaram os antirretrovirais, colocaram a própria hidroxicloroquina como alguns dos fármacos que foram ali levantados pelos trabalhos. Queria que vocês aproveitassem e também falassem um pouco sobre essa questão do impacto desses tratamentos sobre o binômio, né? Vocês falaram um pouco sobre fármacos que são utilizados e que têm maior ou menor restrição. Agora, eu queria saber um pouco sobre o pensamento de vocês em relação ao impacto do uso deles sobre o binômio mãe e filho. E, aproveitando aqui a Luísa, né, se precisa de algum acompanhamento específico no desenvolvimento da criança. Com relação à paciente gestante com Covid, durante o pré-natal, ela vai realizar o pré-natal normalmente, e pode ser reduzido o intervalo entre as consultas para que seja avaliado sempre a vitalidade fetal, como que está essa criança lá dentro. E já mais no consultório, a gente vai avaliar essa vitalidade fetal mais pelo crescimento da barriga da mãe, pela altura uterina e pelo batimento cardíaco fecal, a frequência cardíaca desse bebê. E acerca do desenvolvimento da criança mesmo, pelo que eu vi nos artigos, lá não fala a respeito de, assim, também é uma coisa que eu acho que vai ser mais para o futuro, uma avaliação
dessas crianças no futuro, né? Das crianças que estavam, que a mãe teve infecção durante a gravidez por Covid. Geração pandemia. Isso, exatamente. Eu acho que provavelmente estudos vão aparecer para ver se tem algum desenvolvimento da criança que vai ser afetado, ou se vai ter aumento de, digamos, autismo, se vai ter alguma coisa assim que vai interferir ou não. Mas nos artigos que a gente viu, falava sobre avaliar os sintomas de Covid no bebê. Ou seja, avaliar se aquele recém-nascido teve alguma infecção respiratória, se aquele recém-nascido teve algum grau de insuficiência respiratória e tratá-lo de acordo com os seus sintomas. Também não vi falar nada sobre o uso da hidroxicloroquina no tratamento do recém-nascido. Então, eu acredito mesmo que, como tudo que a gente estava estudando sobre o Covid, né, eu acho que são coisas que ainda vão ser discutidas mais lá para frente, e atualmente eu acredito que não tenha nenhuma comprovação muito certa, né? Isso. Tem consenso ainda. É isso. Eu acho que nós estamos aprendendo e muita coisa vai ficar para depois. Eu acho que qualquer tratamento que venha a acrescentar, eu acho que é válido. Desde que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo, para não prejudicar o paciente. Lógico, nem todo mundo responde o tratamento igual. Nós sabemos, é por isso que existe a biogenética hoje, né? A biofarmacologia, a genética farmacogenética, que tem o bom respondedor, tem o mau respondedor e tem o lento, né? O respondedor lento, o metabolizador lento. Que ele acumula e que o tratamento não funciona igual em nenhum. Os nossos protocolos, quando hoje eu não faço mais oncologia, mas eu já fiz oncologia. Os protocolos de oncologia, são protocolos internacionais, a gente usa o mesmo protocolo em qualquer lugar do mundo. E a gente sabe que a gente tem 5 pacientes com o mesmo diagnóstico, nas mesmas condições, a gente faz o mesmo protocolo. Nós vamos ter aquele paciente que vai responder, beleza, muito bem, vai se sair muito bem. Nós vamos ter aquele paciente que não responde de jeito nenhum. Nós vamos ter aquele paciente que responde muito bem e que recai. E vamos ter aquele paciente que responde mal. Então, é a mesma coisa. Em medicina existe isso, porque é o paciente. A biodisponibilidade de cada um. Não é questão de que isso presta, aquilo não presta, né? Então, a gente ainda não sabe, porque a gente não conhece nada realmente. Nós estamos aprendendo. E cada dia a gente vê que sabe menos, né? Porque cada dia aparece uma coisa nova. Essa é a verdade. Essa é a minha opinião pessoal. Nós estamos aprendendo e cada dia a gente vê que a gente não sabe nada porque aparecem coisas novas. A evolução do conhecimento vai fazer com que a gente continue usando um determinado protocolo ou mude, né? E agora o importante é que a gente continue aprendendo, né? Tem que continuar tentando, tem que continuar correndo atrás, né? Desaprender para aprender de novo. Isso. E antes de nos encaminharmos para esse encerramento, queria perguntar para as meninas se elas querem fazer alguma última colocação, dar alguma palavra ao final dessa apresentação. A Isabela e a Hanna. Exatamente. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que para algumas pessoas estar aqui uma sexta-feira à noite deve ser bem complicado, mas foi muito importante essa nossa discussão, auxiliou bastante a gente a colocar as coisas no lugar. E realmente, agora aguardar, eu acho que é um longo prazo para ver se
tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando bobeira, se a gente está realmente certo, eu acho que é uma coisa para o futuro mesmo, mas... Não está falando besteira, não. Isso é porque a gente não sabe nada mesmo, a gente tem que continuar correndo atrás. Eu queria agradecer também a presença de cada um e a participação, que foi muito enriquecedora para a gente também. Cada conhecimento que foi acrescentado aqui à nossa apresentação. Queria agradecer a participação das meninas também, né, que vieram, se propuseram a assistir, né, a gente numa sexta-feira à noite. E muito obrigada, gente. E também parabenizar a professora Celice pelo bebê e a professora Ana pelo netinho. Ou seja, esse é um seminário do Núcleo de Iniciação Científica do curso de Medicina do CESUPA que termina com, né, esse agraciamento, né, que é a bênção da vida nova, que vem nada mais, nada menos do que nos dizer, independente do que acontecer, a gente vai continuar e a gente vai em frente e a gente vai vencer. Porque o nosso destino é sempre vencer, o nosso destino nunca é perder. Né? Então, quero agradecer novamente a presença de todos e aqui a gente encerra o nosso quarto seminário do Núcleo de Iniciação Científica e Extensão do CESUPA. Agradecer as meninas, Isabela, Rosita e a Hanna. Obrigado também às meninas que estão aqui, Maria Eduarda, Luísa, né, perguntadoras. Nosso professor Pedro Sávio, nossa professora Celícia, nossa grandiosa professora Ana Maria também, pela presença. Espero que façam dessa presença uma rotina. O nosso horário ele é ingrato, normalmente é 19h, sexta ou quinta-feira. Mas é o horário que dá. Obrigada. Beijão. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada também. Parabéns pelo trabalho. Quando Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada.